Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema que é bastante interessante, um tema que eu gosto muito de falar, que é o sono e os sonhos. No programa de hoje, nós contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui. Esse assunto é ótimo, né? Sono e sonhos. Gente, tem muita coisa aí que a gente não sabe que a gente precisa saber, né? Então, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Espiritismo na Prática. É uma alegria ter você aqui conosco e vamos ter uma conversa boa hoje. Hoje é um tema muito interessante, que eu gosto, é um dos temas que eu mais gosto, é falar sobre sono e os sonhos, né? Então, pessoal, como é de costume, gostaria de convidar vocês a compartilhar, a se inscrever no canal também, né? Deixar seu comentário, é muito importante que você interaja conosco, dando seu feedback, dando sua mensagem de apoio, as suas críticas, né, construtivas, e também você possa aí também ajudar a gente a divulgar, porque quando a gente divulga o programa, divulga a mensagem do Jesus, a mensagem dos Espíritos Amigos, estamos cooperando com a caridade moral, aquela caridade que vai ajudar as pessoas a ter esclarecimento, ter entendimento das coisas, como as coisas funcionam, né, aqui na Terra e no cosmos, né? Então, Lara, hoje nós vamos começar então a falar sobre o sono e o sonho, mas eu gostaria que você desse uma introdução sobre a questão do sono. O que é o sono? Como a doutrina espírita pode entender o sono? Esse é um assunto muito interessante, né, Jefferson? E eu vou começar citando um espírito que deu uma mensagem na Revista Espírita em dezembro de 1858. Um espírito que não se identificou, né? Quando ele foi instado a se identificar, ele disse assim: para quê? Né? Vocês acreditam que somente os espíritos dos grandes homens vos vêm dizer coisas boas? Olha o questionamento que ele faz. E ele ainda fala assim: não levais em nenhuma consideração aqueles que não conheceis ou que são ignorados na vossa terra? Ficais sabendo que muitos não tomam um nome senão para vos contentar. E olha que chamada, né? Que puxão de orelha que esse espírito nos dá. Porque a comunicação dele foi tão importante que Kardec utilizou como complemento à resposta 402 de O Livro dos Espíritos. Então, veja, ele não se identificou, ainda puxou as orelhas, né? Falando que a gente só fica esperando aí comunicação de espíritos de renome, né? E, né, gente, é o conteúdo da mensagem é que a gente precisa analisar. Kardec sempre disse isso, né? Mas olha o que ele vai dizer. Ele começa a mensagem dele dizendo assim: pobres homens, como conheceis pouco os mais ordinários fenômenos que fazem vossa vida. Acreditais ser bastante sábios. Julgais possuir uma vasta erudição. E a estas simples perguntas de todas as crianças: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais mudos. Ele já começa, gente, puxando a nossa orelha de todo jeito. Porque, veja, olha o que ele nos diz. Como nós somos pobres criaturas encarnadas, né? Nós achamos que a gente é ali a última bolacha do pacote. E a gente não sabe realmente nada. Quando uma criança pergunta para a gente, né? Ô mamãe, ô titi, ô papai, ô vovó, o que a gente faz quando a gente dorme? A gente não sabe responder. Por que a gente sonha? O que é o sonho? A gente não sabe responder, né? Então, nessa mesma esteira de pensamento, Leon Denis, no livro No Invisível, diz algo bem parecido. Ele fala assim: olha, que o homem é para si mesmo um mistério vivo, né? Por quê? Porque a gente tem muita coisa que a gente não sabe, né? Que a gente não conhece. Do nosso ser, a gente não utiliza quase nada, a não ser ali a superfície.
né? Nós nem conseguimos abranger a nossa intimidade, né? Falta disciplina, falta boa vontade, né? Falta um monte de coisa. Mas olha o que Leon Denis vai falar. Há em sua personalidade profundezas ignoradas, em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das anteriores existências, um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Então vejam, o sono magnético, gente, é aquele que é induzido, né? Vejam, o que acontece? Durante o sono, que é nada mais do que o repouso do corpo físico, né? Do desgaste energético que a gente teve durante um determinado período de tempo, né? Ou durante o dia, para quem trabalha à noite, durante a noite, né? Mas, vejam, no livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 8, tem o título de Emancipação da Alma. Kardec, no item 1, trata de sono e sonhos, né? E ele vai levantar algumas questões muito importantes que os espíritos vão responder. Por que essa questão do sono é importante para a gente? Porque quando a gente está dormindo, quando o nosso corpo está em repouso, né, recuperando essas energias que a gente gastou no dia inteiro, o nosso espírito, ele vai passear, né? Ele vai se refazer ali no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, quando a gente sofre esse torpor do sono físico, né, que os nossos sentidos ali ficam entorpecidos mesmo, a nossa alma, ela se liberta parcialmente da matéria, né? Só que ela se vale das faculdades espirituais. Então, a atividade espiritual, quando a gente está encarnada, vai muito além do sono físico. Porque o espírito, gente, ele não fica parado, não. Ele não fica inativo, não. Ele está o tempo inteiro em atividade, né? E tem uma questão 401 lá em O Livro dos Espíritos, que os espíritos, eles informam a Kardec uma coisa muito interessante. Eles vão falar para Kardec que durante o sono, com esse afrouxamento dos laços que prendem o nosso espírito ao corpo, né? E aí o corpo não precisa mais ali da presença do espírito, né? Porque o corpo está em repouso, né? Está ali, vamos dizer assim, está ali em stand-by, né? Com o botãozinho ali meio desligado, né? Então, o que acontece? O nosso espírito, olha que coisa mais linda que eles falam. Se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aí começa o nosso problema. O nosso problema todo tá aí, gente. Sabe por quê? Quando esse movimento é o retorno temporário, né, do nosso espírito à verdadeira pátria. É como se a gente tivesse exilado, gente, né? Como se a gente estivesse morando em outro país. Por quê? Porque o corpo material é uma prisão para o espírito. É como se fosse realmente uma prisão. E o nosso espírito, ele tem esse anseio constante pela liberdade, né? Então, quanto mais grosseiro, a título de curiosidade, quanto mais grosseiro é o corpo material que a gente ocupa, né, na nossa manifestação, que a gente vem ali ocupando corpos, né, diferentes na nossa evolução espiritual, quanto mais o grosseiro, mais o nosso espírito anseia pela liberdade, para ficar livre desse invólucro pesado. O nosso corpo hoje, ele é grosseiro, ele é muito pesado, né? Ele é grosseiro. Então, é importante que a gente conheça essa realidade do que acontece com a gente quando a gente está dormindo. Porque se a gente vai sair por aí livre, leve e solto e encontrar outros espíritos, peraí, quem é que eu vou encontrar? Olha que questão complicada. Quem é que eu vou encontrar?
né? Pois a gente anda tendo uns pesadelos aí, não sabe por quê, né? É, pois é. Então, gente, lá no Livro dos Espíritos, a questão 402, ela é muito importante para essa nossa compreensão. A questão 402 é justamente essa, que este espírito que puxou a orelha de todo mundo lá na Revista Espírita, né, foi a mensagem dele que virou o complemento dessa questão, uma questão muito importante, né? Então vamos lá. Durante o sono a gente se liberta parcialmente, né? O nosso espírito, nossa alma se liberta ali parcialmente do corpo, né? Então, quando a gente dorme, a gente fica ali momentaneamente quase que no estado em que a gente vai se encontrar de forma definitiva depois da morte, né? Assim, definitiva até que a gente acabe os ciclos de reencarnação, né? Então, com o corpo em repouso, o espírito ele tem maiores faculdades do que quando a gente está acordado. E isso é interessante. Por quê? Porque a gente lembra do passado muito mais facilmente, porque o espírito está livre desse invólucro que é pesado, né, que tolhe muito a nossa memória, então a gente tem algumas lembranças do passado. E uma coisa interessante, o nosso espírito pode algumas vezes prever o futuro. Pois é, né? Quem diz que o espiritismo não faz previsão, né? Pois é. Então, gente, olha só. O espírito, quando a gente está dormindo, ele tem uma maior potencialidade, ele pode se pôr ali em comunicação com os demais espíritos. Espíritos esses que estão desencarnados e que estão encarnados, dormindo ali como você está dormindo, né? Então, é por isso, gente, que às vezes a gente fala assim, né? Ah, nossa senhora, eu tive um sonho meio doido, né? Ou então assim, nossa, que sonho horroroso que eu tive, um verdadeiro pesadelo, né? Ah, mas isso foi só um sonho. Sinto te informar que não. Não foi, não. Olha o que os espíritos falam. Não, não, não é assim, não. Você se engana, né? Muitas das vezes é uma recordação dos lugares e das coisas que nós vimos ou que nós veremos em outra existência, em outro momento, em outra ocasião. Quando o corpo está entorpecido ali pelo sono, o espírito quebra os grilhões, né? E vai então consegue ali investigar, né, o seu passado ou o seu futuro. Mas o espírito nem sempre se utiliza dessa liberdade, né, parcial, para o seu aprimoramento, porque a gente devia fazer isso, né? Usar para o nosso aprimoramento. Mas nós somos muito invigilantes, né? A gente vai fazer o quê? Buscar as companhias espirituais com as quais nós nos afinizamos. E é aí que mora o perigo, né? Porque a gente é cheio de má inclinação, né? Então, quem que nós estamos encontrando, né, gente? Pois é, porque olha, os espíritos em desequilíbrio, perturbados, né, ou voltados para o mal, eles podem se aproveitar do sono para nos atormentar, né? Atormentar aqueles que os prejudicarem em outra vida, atormentar aqueles que eles querem vingança, né? Ou aqueles que são muito fracos, né? Aqueles que fazem coisas erradas demais. Então, gente, nós temos que ter muito conhecimento mesmo, porque olha, quando a gente dorme, o nosso corpinho ali está dormindo, quietinho, nosso espírito está livre, ele anda, ele vai passear, né? Vamos dizer assim, e ele vai se encontrar com outros espíritos. A qualidade do espírito que a gente vai encontrar depende exclusivamente de nós, de quem nós somos, de como agimos, com quem nós afinizamos, né, Jefferson? Aliás, né, Lara, esse tema é muito interessante, né, porque nos dá um entendimento amplo do que a gente pode fazer e da nossa capacidade de liberdade de poder ir no plano espiritual, né, e ter suas experiências. E é muito interessante, né, Lara, que você me fez recordar, eu não vou saber, infelizmente, o nome dos personagens, mas é do livro, da obra Missionários da Luz,
de Chico Xavier e André Luiz, que, né, o espírito Alexandre dava uma aula para 300 pessoas encarnadas que saíam do corpo e iam no plano espiritual fazer um curso. Em média, todas as noites, acho que, se não me engano, não tenho certeza, pessoal, mas se não me engano, o curso era um ano só. Era um ano de curso. Em média, todos os dias saíam e iam marcar presença nesse curso. Em média, 10% dos encarnados que estavam dispostos a fazer o curso, que queriam fazer aquele curso. E chegando um dia, dois daqueles que sempre vinham, né, ali naquele curso espiritual, não foram. Aí então acontece. Alexandre pediu para André Luiz, junto com seu companheiro, irem lá, né, buscar, verificar o que aconteceu que esses dois não vieram, porque eles eram muito pontuais. Só que, quando chegando numa casa de um deles, esse aí tinha falado mal de uma pessoa. Então, essa pessoa que ele falou mal, ele invocou ela. Quando você fala de uma pessoa, seja encarnado, desencarnado, você está invocando a pessoa, o espírito que é a pessoa. Então, de certa forma, você se liga a ela, né? E se a pessoa estiver desencarnada, vai chegar até você. Então, estava perturbando. Então, a pessoa saía do corpo, botava a pessoa fora do corpo, via o espírito, via aquele espírito deformado, aquele espírito cadavérico, e voltava para o corpo. Então, esse é um motivo. O outro, que também ia assiduamente, estava sendo envolvido por várias entidades, se não me engano, 3 entidades femininas sensualistas, né, que estavam utilizando ele para poder fazer as orgias espirituais que acontecem, né. E aí o André Luiz falou assim, mas agora vamos doutrinar essas moças aí, né. Aí o rapaz que estava no lado dele, que era o companheiro dele nessa visita, falou assim, 1 minuto de conversa é eternidade na ignorância, ou seja, se você tenta argumentar com certos espíritos, você vai acabar se envolvendo por elas, porque elas têm aquele magnetismo da sensualidade, de trazer as nossas energias mais sexuais, né, para poder, então, assumir, envolver aquela pessoa naquela sintonia, aquela vibração. Então, o André Luiz viu aquela situação, né, quis ajudar, mas foi impedido pelo seu companheiro, mas a pessoa ficou com vergonha. Quando a pessoa acordou do dia, ficou com vergonha. Então, essa é uma das formas que a gente vê a riqueza, né, de detalhes que o plano espiritual traz para nós através de obras espíritas, assim como na invocação de Kardec, no Livro dos Espíritos, né? Então, o Espiritismo fala sobre sono e sonhos, fala muito. O problema é que muitas pessoas não pesquisam, não estudam, então isso, às vezes, a pessoa fica ali meio em dúvida, meio confusa, né? Será que mesmo, até quando fala sobre esse assunto, sobre esse tema? Mas, na verdade, várias obras de Chico Xavier falam sobre isso. Então, o sono é um processo natural do nosso corpo. Nós precisamos realmente recarregar nossas forças, nossas energias. Enquanto isso, nós estamos aí com o perispírito, né, perambulando aí pelo mundo espiritual. A Lara foi muito bem, e os espíritos respondem, né, na questão 402, o seguinte: o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. É muito interessante, eu acho muito interessante. E mais adiante, né, nessa mesma pergunta, os espíritos falam para o Kardec o seguinte: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio, olha só, é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, ou seja, o desencarne. A libertação final, que lhes restituirá ao meio que lhes é próprio, ou seja, retornaremos para a pátria espiritual. Então, o sono, pessoal, quando a gente dorme, tem que ter um preparo. Esse preparo exige de nós disciplina. Então, a gente tem que fazer oração, mas com pelo menos uma hora de antecedência, temos que ali aliviar as nossas tensões, temos ali que fazer uma meditação, se possível, ou seja, desvincular de todas as energias negativas do mundo, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos embates do dia a dia, para a gente poder preparar e amenizar, se utilizar essa energia, possamos ter ali a companhia de bons espíritos. Então, o sono ele nos dá, então, essa possibilidade de você sair do corpo e também ter
a companhia ter a atividade como plano espiritual superior. Então, é muito importante que nós tenhamos preparo, saibamos ali, ter preparo para dormir, né? Senão vai ficar difícil, né, para a gente poder sair num plano espiritual mais sutil, mais elevado. Porque quem não se prepara, sai no mundo espiritual ali mais inferior. Então, é importante que tenhamos isso em mente. Pois é, essa questão que o Jefferson trouxe é realmente muito interessante, porque veja, é, quando a gente tem encarnado espírito de um teor mais elevado, né, é através dessa possibilidade, né, que a gente tem do nosso corpo dormir, do nosso espírito ficar livre, é que eles conseguem ali ir para junto, né, dos espíritos que são afins dele, então espíritos superiores, né? Então eles conversam, eles se instruem mais, eles viajam, né? Eles trabalham. Então, gente, o que a gente tem que fazer o Jefferson trouxe essa questão interessante, né, na hora da gente dormir, a gente dá uma esvaziada nos problemas do cotidiano, né? Porque senão o que que acontece? O grande número, né, das pessoas, a maior parte, né, que realmente na hora de dormir, o que que acontece? Tu vai estar ligado ali ou a espíritos de mais baixa vibração, né, que vão fazer ali coisas mais erradas, né? Então, o que que acontece? Se você tudo depende de nós, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Se eu me ligo a coisas que são anticristãs, quando eu estiver dormindo, eu vou me encontrar com espíritos que pensam da mesma forma, né? Então ali eu vou, olha o que os espíritos falam, né? Quando a gente age dessa forma assim, a gente vai beber de doutrinas mais vis ainda, mais ignóbeis, mais funestas, né, do que aquelas que a gente já agasalha dentro de nós. Então a gente só vai ficar pior, né? Porque, gente, olha só, a antipatia, a simpatia que a gente tem na Terra, no plano material, onde que vocês acham que começa? Começa lá no plano espiritual. E quando a gente está dormindo, o nosso corpo está dormindo e o nosso espírito está livre, né? A gente vai se ligar ali, né? Pelas nossas emoções, pelo nosso pensamento, aqueles com quem a gente, né, tem afinidade. Então a gente acaba, na verdade, por passar ali. Quanto tempo você dorme? 8 horas, 9 horas, 10 horas? Né? Que tem gente que gosta de dormir. Não, mas se você dorme pelo menos 8 horas, você vai passar ali cerca de 8 horas na companhia desses espíritos que são afins. Então, se você gosta de fazer coisa errada, filho, sinto te dizer, você vai encontrar esses espíritos aí e vai para baderna. Quem gosta de estudar, de fazer as coisas certas, vai encontrar espíritos afins, vai estar ali numa conversação produtiva, aprendendo muito mais coisas, tratando da sua própria evolução, né? Aí tem gente para pensar assim: "Ah, deixa isso para lá, que coisa boba". Não é não. Na hora que a gente acordar para essa realidade, talvez a gente vá acordar em outro planeta, numa outra situação muito mais dolorida, né? Então a gente encontra as nossas simpatias durante o sono e ali a gente cria as nossas antipatias também, né? Às vezes no plano material a gente antipatiza com uma criatura qualquer e a gente não sabe por quê. É porque na hora que você estava lá dormindo, desdobrado seu espírito, o que que acontece? Você teve ali um entrevero ali com aquela pessoa, né? Teve uma rusga ali, e você já cria aquela antipatia. Por quê? Porque ela pensa diferente de você, né? Ela age de maneira diferente de você. Então, gente, o sono, olha o que que os espíritos vão falar textualmente. O sono influi mais do que supondes na vossa vida.
Então, é por quê? Porque graças ao sono que a gente, né, tá sempre em relação ali com o mundo dos espíritos. Então, a gente, através do sono, a gente entra em contato com outros espíritos. E às vezes com pessoa que a gente nem conhece, né? Pensa só que legal isso, né? Antes de eu conhecer o Jefferson, a gente pode ter se encontrado lá no mundo espiritual, né? Somos amigos antes lá, né? E agora o nosso caminho se cruzou aqui no mundo material. Né? Assim pode ser que a gente tenha amigos em outras cidades, que a gente não se conhece aqui no plano material, em outro estado, em outro país, né? Quiçá em outro planeta, né, Jefferson? Vai que a gente tem um amigo ET aí, né? E a gente não sabe, né, gente? Brincadeira à parte, mas é realmente isso, né? Então, durante o sono, é que a gente se encontra. A gente se encontra, às vezes, com aqueles amigos queridos que já partiram para a pátria espiritual, com os nossos parentes, né? Quem perdeu mãe, pai, irmão, né? Com aquele parente querido, às vezes você vai encontrar com ele lá durante o sono, né? Então, assim, e é interessante, né, Jefferson, porque quando a gente acorda, a gente guarda uma certa intuição daquilo que a gente vivenciou quando o nosso corpo estava dormindo, né? E mais interessante ainda é porque às vezes, olha o que que acontece, gente. Às vezes, a gente dorme ali preocupado com alguma coisa, né? E a gente fica assim: "Nossa, como é que eu vou resolver esse problema?", né, e você pensa de cá, pensa de lá, aí você vai dormir. Aí, lá no seu corpinho tá dormindo, seu espírito tá ali, né, andando, e aí você tem um encontro com alguém que vai te orientar. E você acorda: "Opa, tem uma solução para o meu problema", você não sabe de onde apareceu aquela ideia, né, mas aquela ideia apareceu. Muito provavelmente você foi orientado ali durante o sono. Mas olha também, gente, prestem atenção. A gente tanto é orientado para o bem quanto para o mal. Depende da qualidade dos seus sentimentos, do seu pensamento, do seu direcionamento na vida. Se você gosta de fazer o mal, se você gosta de passar os outros para trás, se você não tem uma conduta correta, né? Se você gosta de certos tipos de coisa, dependendo das ideias que você defende, né? Então, cuidado. É, eu tinha uma amiga, tem muitos anos que eu não falo com ela, né? Mas ela era defensora aí de uma certa ideia que a gente está vendo na mídia aí agora, né? Enquanto a maioria de nós quer defender a vida no ventre, outros querem a morte daquele ser no ventre. Então, o que que acontece? Ela começou a ter sonhos horrorosos. Ela me falava que ela sonhava e ela ficou muito preocupada com isso, tanto que depois ela mudou a percepção dela, né, que ela começou a estudar, né, doutrina espírita e tudo, mas ela falava que ela tinha sonhos que ela se afogava ali num mar de bebês. Pensa que coisa mais dolorida isso, né? Então, o sonho é justamente isso. O sonho é aquela lembrança, o Jefferson já falou, aquela lembrança do que a gente viu, do que a gente ouviu durante o sono. Né? Às vezes é uma mistura ali das preocupações e das ideias que a gente tem durante o dia ali, né? Do nosso cotidiano. Mas ele é uma lembrança da nossa vivência espiritual. Né? Às vezes não, às vezes o que acontece é que a gente está tão preocupado com uma situação, a gente está tão ali com foco em alguma situação, que o que acontece? O nosso sonho vai só para aquilo ali. Né? E às vezes o que acontece? É igual esse caso que o Jefferson contou, né? Que o espírito foi lá falar mal do outro, e tava aquelas entidades ali tenebrosas, e falou: "Opa, vou correr para o meu corpo aqui de novo". Acontece isso, a gente fica preso ao nosso corpo, a gente não consegue se desvencilhar
muito longe do corpo, às vezes porque a gente está muito preso nos nossos problemas do cotidiano, às vezes porque a gente está num momento ali de uma doença muito grave do corpo físico. Então, assim, depende, né? Então, o que que acontece? Nem sempre a gente lembra do que a gente viu. Às vezes a gente lembra daquilo que a gente está vivenciando, né, no mundo da matéria naquele momento, né? E por que que isso acontece, né, Jefferson? Tem uma explicação. Porque nós não estamos plenamente desenvolvidos, gente. As faculdades do nosso espírito, elas não estão plenamente desenvolvidas, né? Então, às vezes, fica só a lembrança ali do sonho, fica a lembrança daquela perturbação que a gente está vivendo, ou da perturbação que a gente sente na hora que a gente sai do corpo, né? Que a gente sofre esse desligamento do corpo, vamos botar assim, um semi-desligamento, né, do corpo material, né? Então, ou na hora que a gente volta. Então, o que que acontece? É por isso que às vezes a gente tem uns sonhos tão absurdos, né? Às vezes a gente sonha umas coisas, né, gente, que a gente nem acredita que sonhou, né? A gente sonha com o elefante voando, né? Umas coisas assim muito doidas mesmo, né? Então, o espírito, às vezes, ele não se vale da emancipação espiritual, né? Às vezes ele fica junto do corpo e às vezes ele está muito mergulhado nos problemas do dia a dia, né? Nos desejos, nas apreensões que ele tem, e aí ele realmente não consegue ter um sonho ali e ter essa vivência, né? De maior liberdade do espírito durante o sono do corpo material. Então, lembrando sempre, gente, que isso é uma coisa importante. Por isso que a gente tem que ser vigilante, porque os maus espíritos, eles se aproveitam também não só do nosso sono, mas dos nossos sonhos para nos atormentar, né? Instilando ali na gente imagens às vezes tenebrosas, nos fazendo lembrar de algumas situações horríveis que a gente já vivenciou. Então, assim, é bom a gente realmente ter bastante cuidado, né, Jefferson? Porque é, gente, falta de conhecimento, né? A gente perece pela falta de conhecimento, né? Por isso é que é importante a gente compreender todo esse mecanismo, né, da vida. Vamos lembrar lá que o espírito lá começou, né, a dizer na mensagem lá na Revista Espírita: pobres homens, pobres homens que acham que são bastante sábios e não sabem nada, né? Então, gente, é preciso realmente que a gente busque conhecer todos esses mecanismos, né, que a gente passa na vida. E o sono e o sonho são mecanismos muito importantes que a gente precisa prestar realmente muita atenção. O Jefferson falou uma coisa interessante que está lá no livro dos Espíritos. Quando um espírito superior, às vezes missionário, vem à Terra, né? Por que vocês acham que eles aceitam essa missão? Gente, porque nós somos um planeta em treva, né? Olha a quantidade de ruindade que a gente faz ainda, né? De maldade. Então, por que vocês acham que eles aceitam sem muita repugnância de conviver com a gente, eles que já estão num patamar mais elevado? Por que eles aceitam encarnar entre nós? Porque Deus permite e quis que esse contato fosse possível. E por quê? Através do sono, eles pudessem se libertar temporariamente desse invólucro grosseiro que é o nosso corpo material e então encontrar com os espíritos afins, né? Se retemperar, né? Para quê? Porque senão, gente, existe o risco deles falirem também, né? Viver no meio dessa maldade sem ter, como o Jefferson disse, a hora do recreio, né? Porque é justamente isso, né?
o sono é realmente essa porta que Deus abre para que a gente possa se encontrar com as nossas afinidades. Os espíritos superiores, as afinidades deles são os amigos, os espíritos superiores, né? Então é realmente como se a gente estivesse ali no intervalo do trabalho, né, no cafezinho, conversando, né, trocando uma ideia, ou no recreio da escola, né, que você está ali com os seus amigos. É exatamente isso, né? Até o momento em que eles cumprem a missão deles aqui e retornam, então, libertos para a pátria espiritual, né? Muito bom, Lara. E eu acho até interessante, que é só reforçar a minha fala referente às ideias, né, de socais, sintonia, né, e afinidade, porque a gente tem que lembrar, pessoal, que nós estamos encarnados. Temos aqui nosso escape. Que quando a gente está passando aqui por experiências difíceis, experiências que vão estar perturbando, né, a sua vida, ou que nos incomodam, quando a gente sai do corpo, a gente não se prepara, a gente sai do corpo após o sono, nós vamos para planos espirituais em sintonia com aquela vibração, aquela incômodo que a gente viveu no dia. E aí os espíritos negativos que se consorciam naquele teatro, vamos dizer assim, de ideias, vão ali ou nos perturbar, ou vão nos alimentar nossas imperfeições, nossas debilidades morais. E com isso, e às vezes, quando a gente está lustro, a gente vê, não quero me ligar a esses tipos de espíritos, quero sair daqui. Aí você faz uma oração, pede para Deus, e você volta ao corpo. Lembre-se uma coisa, tenho certeza que 90% das pessoas no mundo querem ser boas, querem um bem. Mas o problema é que a gente não vibra energias, a gente não faz ações, a gente não pensa positivo, não pensa no bem, e aí a gente cria alianças com espíritos que estão ali pro mal, ou que são ignorantes. Nós temos, quando a gente sai do corpo, nós temos um grande recurso de parar uma atividade, uma experiência espiritual que não é boa para nós. Como que a gente faz isso? Fazendo oração, e tendo um preparo pré-saída, como eles chamam, né, do corpo. Então, o corpo é a barreira, é nosso escudo, essa barreira que nos protege quando nós precisamos voltar para o corpo. Lembre-se sempre disso, que quando tem uma coisa ruim lá no mundo espiritual, que a gente não quer vivenciar, a gente não quer experimentar, nós podemos voltar ao corpo. Agora, pense o seguinte, quando você desencarnou, meu filho, o corpo não existe mais, não existe mais aquele laço fluídico, aquele cordão de prata que liga você, espírito, com você, corpo físico. E isso vai acontecer o quê? Então, se você vivenciou a vida toda para o mal ou para o equívoco ou para as coisas erradas, sabendo ou não que está fazendo coisa errada, você vai desencarnar num local com espíritos da mesma ordem dos pensamentos, das suas ideias, das coisas que você fez no dia a dia. E aí você não pode mais voltar, não pode mais voltar para o corpo, não pode mais sair, fugir dali, ter aquele escape ali na hora de sair daquela situação. Então, é muito fácil a gente achar, porque nós temos o corpo aqui, a gente pode voltar a qualquer momento, quando sai do corpo, a gente continuar fazendo as coisas erradas. Mas é ledo e engano. Por quê? Porque a gente está só alimentando a nossa vibração, nossa sintonia com esses espíritos, estamos nos consorciando com eles. Então é importante que nós aprendamos e entendamos uma vez por todas que tudo que nós fizermos aqui, de bem e de mal, ou que a gente deixar de fazer de bem, a gente vai colher lá na frente. E as entidades que vão nos estar amparando, que nos vão estar amparando, são entidades às quais nós nos ligamos em vida encarnada, atual. Então, é uma coisa muito importante que nós tenhamos essa consciência, né? Porque as pessoas, né, infelizmente, muitas pessoas, quando vão no desencarne e vão ser auxiliados nos centros espíritas,
elas percebem que elas viveram enganadas por si mesmas, por suas próprias ideias, que não eram ideias muito boas, mas que trouxeram, ou que, melhor dizer, levaram elas para o mundo espiritual inferior. E aí lá elas sofrem, são feitas, manipuladas, são utilizadas para o mal, mesmo que não queiram fazer o mal, mas são utilizados porque não tem outra maneira, né? Não consegue se elevar, não consegue fazer uma oração com o coração, então elas não conseguem sair dali. E aí o plano espiritual traz essas entidades para o centro espírita para poder, então, ser auxiliadas e ajudadas. Agora, voltando mais ao tema, né, fugir um pouquinho do tema, mas também é uma forma de você abordar, né, você entender. Kardec, na questão 403, fala o seguinte, os espíritos, na verdade, né, fala para Kardec o seguinte: em que o chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente, agora falou sobre isso, em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. E aqui é interessante porque nosso corpo, comparado, né, usar uma analogia muito pobre, mas é uma analogia. Nosso corpo físico é nosso vestimento, nosso veículo de manifestação na Terra. Nosso espírito, quando encarna, a gente está carregando um escafandro. Então, imagina você poder ali nadar, né, sem o escafandro, que seria quando está desencarnado. É muito mais fácil, te dá muito mais mobilidade, muito mais agilidade, muito mais liberdade para você caminhar, navegar, flutuar, seja o que for. Quando você está usando o escafandro, você está ali, né, fazendo maior esforço para poder nadar, das braçadas, e poder caminhar no fundo do mar. É uma situação mais ou menos semelhante. Então, se a gente não tem preparo, é aquilo que eu falei no início, a Lara falou sobre isso também. Se a gente não tiver preparo para dormir, para descansar, e também na questão de buscar o estudo, buscar a compreensão do mundo espiritual, como funcionam as leis universais, como funciona o mundo espiritual, a gente não vai conseguir assimilar certas experiências, certas atividades que a gente está vivendo no mundo espiritual. Um exemplo muito bacana que eu gosto, né? Eu já passo por isso muitas vezes. Quando sai do corpo, às vezes eu estou ali no estacionamento e vejo assim, eu ganho a lucidez e me dá a ideia seguinte: nossa, eu posso voar. Aí começa a volitar. Agora eu vou passar na frente da casa da polícia ali, passar na frente da polícia, no meio da casa da polícia. Aí eu falei assim, nossa, se as pessoas soubessem como é bom voar, como é bom volitar. Eu acho magnífico isso. E quando a primeira vez que eu trouxe essa informação de voar para o corpo, eu achei que eu estivesse voando num avião ou numa outro aparelho físico, porque a minha mente ainda não estava totalmente entendendo, compreendendo que fora do corpo é possível voar, é possível volitar, e é possível você sair do seu corpo, ir até um certo local que você queira, tenha desejo, em questão de pensamento, é a velocidade do pensamento. Então, é muito interessante que, às vezes, a gente traz algumas ideias confusas do plano espiritual, né? Porque nós não temos a capacidade, ou porque nossa capacidade mental não está educada para entender aquela situação, e às vezes acontece, né, da gente misturar sonhos, porque nós normalmente não temos um sonho só, temos vários sonhos durante a noite. Quando a gente traz para o corpo essa recordação, às vezes os sonhos, né, se misturam, a gente traz uma leve percepção, né, leve resquício de cada sonho, e aí a gente mistura tudo e fica aquela salada de fruta ali no meio da nosso pensamento. Então, é interessante que nós tenhamos esse entendimento que estudar, buscar compreender as questões do sono, as questões dos sonhos, é muito importante, porque isso vai nos ajudar a compreender como se preparar, como estar ali mais ligado à sintonia do bem, do amor, da fraternidade, das coisas de luz, e quanto é importante
nós temos essa sintonia, porque quando a gente sai do corpo, a gente nunca sai sozinho. Muitas vezes a gente não vê, mas está conosco nosso espírito guardião, né, que é o nosso anjo da guarda, como muitos, né, chamam, mas também familiares ou amigos que sejam simpatizantes nossas ideias, nossos pensamentos, estão ali cooperando conosco. Aí, dependendo da circunstância, né, da nossa sintonia, nossa vibração, pode ser bons amigos ou maus amigos. Aí a escolha é essa nossa. É interessante essa questão, né, Jefferson, que você falou da confusão, e realmente, né, às vezes acontece da gente ficar né, ter essa confusão na hora que a gente acorda, a gente fica, nossa, que sonho foi esse, aquilo, sonhei que eu estava no outro planeta, sonhei com uma criatura estranha, sonhei com isso, sonhei com aquilo. O que acontece, gente, é que existe uma espécie de clarividência que é meio indefinida ali na hora que a gente que o nosso corpo físico está em repouso e o nosso espírito, né, como eu disse, as capacidades do espírito ficam dilatadas, né, quando a gente está durante o sono do corpo material, o espírito está ali parcialmente liberto, né? Então, o que acontece? Às vezes vem à tona na nossa mente lembrança que a gente traz de acontecimentos, de existências passadas, né? Ou a gente, como os espíritos falaram, às vezes a gente enxerga alguma coisa do futuro, às vezes a gente vê imagens de outras existências que a gente teve em outros mundos. Né? E vira tudo, ele fica uma bagunça ali, parece que fica uma coisa muito esquisita, né? Muito estranha, e que não faz sentido nenhum, mas em alguma hora vai fazer. Né? Porque essa incoerência toda são lacunas da nossa recordação que está incompleta, né? Que a gente não compreendeu o que se passava ali enquanto a gente estava, né, liberta ali, que a gente estava sonhando, né? E tem uma coisa muito interessante também, né, o Jefferson, que o Kardec faz uma pergunta para os espíritos, né? Por que às vezes a gente não lembra sempre dos sonhos, né? E os espíritos falam para ele uma coisa interessante, né? Que às vezes a gente, como a gente recobra um pouco da liberdade, né? Por esse desligamento, esse afrouxamento de laços, né? O que acontece é que às vezes a matéria é tão pesada, né? É como se fosse ali realmente é, uma borracha mesmo que impede a gente de conservar as impressões que o espírito recebeu enquanto estava ali liberto, né? Então é como você disse, às vezes essas imagens elas não vão chegar no nosso corpo físico, né? No nosso cérebro físico ali, a gente vai se lembrar, porque o nosso corpo é muito denso, né? É uma matéria ainda muito densa que a gente se manifesta aqui no plano material, né? Então, gente, fica aí algumas questões que a gente precisa pensar, né? E tem uma questão interessante também, né, Jefferson? Às vezes a gente acha assim, nossa, sonhei com a minha avó que já faleceu. Ou então a gente fala assim, nossa, sonhei com a minha irmã que mora lá em outra cidade, lá em outro país, né? Então, assim, é porque o que acontece, gente? Os espíritos, eles podem se visitar, né? Tanto os desencarnados quanto os encarnados. Né? Eles estão ali dormindo no mesmo horário ali, os encarnados, e pode acontecer dessa visita. Parece estranho, mas é verdade, né? Durante o sono, como ocorre essa emancipação do nosso espírito, essa libertação, às vezes parece até que a gente vive em duas realidades simultâneas, mas não são duas realidades, né? Na verdade, é só a percepção, porque o corpo, que é a nossa manifestação material, né, da nossa relação com o mundo material, ele tem uma percepção. A do espírito, ele tem outra percepção, que é essa da vida oculta, né? Da vida espiritual. Então, não tem duas existências, mas tem duas fases da mesma existência. São duas percepções diferentes que a gente tem, né?
Mas lembrando, né, gente, mesmo nesse estado de emancipação, né, o que é principal é a vida, é o espírito, né? É aquilo que você vai ali perceber enquanto você está liberta. Por isso, gente, que a gente tem que se compreender como espírito, né? A gente tem que entender, se entender bem, não como um corpo que morre e acabou tudo, mas como espírito imortal. Então, todas essas coisas importam, né? Às vezes, como eu disse antes, né? Às vezes duas pessoas que não se conhecem na matéria se encontram, se conhecem ali no plano espiritual, às vezes se encontram de noite, conversam, trabalham juntas, né? Às vezes está uma aqui no Brasil e a outra está lá no Japão. E elas realizam um trabalho juntos, né? Porque, como o Jefferson disse, né, a velocidade que a gente desloca o nosso espírito é imensa, é a velocidade do pensamento, né? Então, a gente pode visitar, mas não quer dizer, gente, que quando às vezes a gente está ali acordado, né, a gente fica assim, ah, meu Deus do céu, eu quero encontrar com fulano. Aí você vai pensar assim, eu quero encontrar com Jesus na hora que eu estiver dormindo. Pois é, olha a diferença vibratória sua para Jesus, né? A gente tem que pensar nessa questão. Então, nem sempre aquilo que a gente quer acontece, né, por toda uma gama de questões, diferença vibratória, às vezes você realmente não tem condição, você nem consegue enxergar aquela outra pessoa ali, né? E às vezes, olha que interessante, às vezes a gente passa por uma pessoa na rua, né, Jeff? E se a gente tem aquela sensação de que a gente já conheceu, ou passa por uma pessoa assim, em qualquer lugar, numa livraria, no shopping, em qualquer lugar, nossa, parece que eu conheço a pessoa. Às vezes você não conhece no mundo material, mas você está reconhecendo ele, né, de quando você está ali, o seu espírito ali está liberto ali pelo sono, né, nesse estado de emancipação. Então, gente, olha como a nossa vida é rica, né? Como a nossa existência é rica de experiências, né? Tanto enquanto a gente está consciente no estado de vigília, quanto quando a gente está durante o sono ali, sem todas essas limitações que o corpo material nos impõe, né? Então, a nossa vida, gente, é realmente muito interessante. A gente precisa se dedicar realmente a compreender esses fenômenos, né? A entender. Às vezes a gente tem, por exemplo, relações de amizade que surgem assim do nada, né? Você conversa com a pessoa uma vez, você já vira amigo. Por quê? Porque você já tem uma relação com ela no plano espiritual, você já tem afinidade de pensamento. Tudo isso acontece porque a gente tem esse período de descanso para que o nosso espírito se refaça no plano espiritual. Mas é por isso também que a gente tem que estar sempre vigilante. Por quê? Tem um ditado que fala assim, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Eu te falo assim, eu te falo o contrário, né? Eu vou saber a qual é a sua companhia pelo modo que você sente, pensa, fala e age, né? Aí a gente sabe qual é a companhia espiritual daquela pessoa. Então, a gente tem que se vigiar mesmo para que os nossos sentimentos sejam melhores, os nossos pensamentos sejam melhores, voltados para o bem, e aí a nossa ação, né, o nosso falar e o nosso agir seja melhor. E assim, se a gente tiver a nossa mente voltada para o bem, o que que acontece? A gente tem companhias espirituais melhores. E se a gente tem um propósito mais elevado, né, que não seja um propósito fútil na vida, mas um propósito de crescer, de evoluir, quando a gente entrar no estado do sono, que o nosso espírito se liberta, ele vai realmente encontrar ali com espíritos que vão nos orientar, a gente vai se encontrar ali para trocar ideias, para estudar, né? Eu vivo sonhando que eu estou numa sala de aula, numa biblioteca, então
Não sei se eu estou ali me dedicando, né? Se é um puxão de orelha para mim, né? Se o povo fala, vem cá estudar que você ainda não sabe nada. Então, gente, é realmente assim, né? Aquilo que a gente tem na nossa mente é exatamente onde a gente vive. Então, vamos ter cuidado com o que a gente guarda dentro de nós, com o que a gente alimenta a nossa mente, porque isso influi, inclusive, né, durante o repouso do corpo físico e o estado, né, quase liberto ali do espírito, porque a gente vai encontrar espíritos ali que têm afinidade conosco. Né? Então, isso era uma coisa que a gente devia se preocupar bastante, né? É verdade, Lara. Você tem que saber também vigiar os pensamentos, né? Que os pensamentos que vão a nos ligar com os espíritos bons ou maus, ou assim como no mundo espiritual, né? A gente vai para o lugar que a gente está afinizado. Então, pessoal, nós estamos aqui chegando perto do fim, tá? Eu já gostaria de fazer as considerações finais. Eu queria indicar, na verdade, né, algumas obras que eu assim que são as obras que mais me impactaram nesse sentido de conhecimento, né, de sono e sonhos. E eu indico então algumas obras, vou indicar algumas obras então. A primeira obra que eu vou indicar é que eu já falei no começo, Missionário da Luz, um capítulo intitulado No Plano dos Sonhos. Né? Ali também é um capítulo muito interessante, porque o André Luiz fala sobre os esclarecimentos referentes aí aos espíritos encarnados, como eles se comportam, né, durante o período do sono físico natural. E outra obra que queria também passar para vocês, também de André Luiz e Psicografia de Chico Xavier, Os Domínios da Mediunidade. Obra indispensável para quem é espírita. E principalmente para quem quer estudar sobre o sono e os sonhos, né? E nessa obra também relata, né, a questão do sono provocado pelos espíritos benfeitores, né? Com o objetivo de buscar um atendimento individual, né? Um atendimento espiritual individual. Na obra de Emmanuel, né, e também Psicografia de Chico Xavier, há 2000 anos, também há uma passagem muito bonita, que é a passagem onde o Emmanuel, né, o Purbo Lentos, né, passou por um sonho, né, que pode ser uma experiência fora do corpo com Jesus, né. E temos também a obra do André Luiz, Nosso Lar, que é uma obra magnífica, também indispensável para quem é espírita, onde mostra que quando nós saímos do corpo, quando a gente desencarna, na verdade, nós também saímos do corpo perispiritual, porque o perispírito tem vários corpos, né, que estão vibrando aí em sintonias diferentes, mas isso aí a gente vai falar no outro programa mais à frente. É uma coisa mais técnica ali, que precisa um programa mais elaborado para falar sobre isso. Mas quando a gente está desencarnado, nós também dormimos, nós também descansamos e saímos também do nosso corpo perispiritual, tá? E outra obra que também fala sobre sono e sonhos é o Livro dos Espíritos, né? Que a gente já abordamos muito aqui no programa de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem muitas outras obras aqui que eu não vou estar citando, porque senão a gente vai tempo que a gente está terminando aqui, quase na hora, mas são muitas obras que falam sobre a questão do sono e os sonhos. E tem uma obra também que eu acho muito interessante, que é uma obra do espírito, né, da Nina, né, da Nina, né, que é o Diário de Sofia. Uma obra magnífica para quem quiser estudar, saber. É uma menina que estava no processo de hospitalar, né, ia sair do corpo, visitava o hospital, via as alas hospitalares, via o jardim, e conversava com os espíritos que estavam à sua volta, que estavam ali participando, né, que transitava, na verdade, no hospital, no plano espiritual. Então, pessoal, tem muita obra aqui para poder estudar. E, Lara, você puder fazer as considerações finais? Gente, essa questão do sono e do sonho, ela é tão importante que, vejam, Joana d'Arc, ela tinha os sonhos ali, né, meio sobrenaturais. Foi através dos sonhos dela que ela aceita ali, né, aquela proposta de missão dela, e ela, sem saber nada ali de guerra nem nada, ela comandou, né, soldados ali para poder livrar a França
né, ali do jugo da Inglaterra. Então, vejam, é, e diante dela, uma menina comandando um exército, né? Ninguém na frente dela ali, se ela tivesse presente, ninguém falava nada, ninguém, né, ficava de piadinha, falava nada. Todo mundo respeitava. Tudo isso porque ela foi ali arrastada realmente por essa questão, né, dos sonhos que ela tinha. Então, veja, é realmente a gente tem o sonho de Jacó, né, que está lá no Gênesis. Então, gente, realmente a gente tem que pensar que é graças ao sono que a gente consegue se comunicar sempre com o mundo espiritual, né? Essas horas que a gente passa dormindo, que o nosso espírito se liberta do nosso corpo, é essencial para que a gente tenha esse contato, esse intercâmbio, né? Então, o sono realmente é uma porta aberta para que a gente vá encontrar com os espíritos que são afins, né, conosco. E a gente precisa entender também que do mesmo jeito que a gente é realmente assistido pelos espíritos protetores que, né, nos auxiliam, que nos instruem, que nos alertam, né, ali a respeito das nossas necessidades, né, das nossas necessidades evolutivas, espirituais, nós também somos envolvidos, de acordo com a nossa afinidade, por essas entidades que ainda estão muito presas nos aspectos mais inferiores da vida, né? Então, por isso é que o Jefferson ressaltou tanto essa parte de que a gente precisa se preparar, né, conscientemente e principalmente através da oração, né, na hora que a gente for dormir ali do nosso sono físico, a gente pedir a Deus, pedir aos bons espíritos, né, os nossos protetores, ajuda para que a gente tenha um sono, né, um sono tranquilo, né, o nosso corpo descanse e o nosso espírito realmente vá se encontrar com espíritos melhores, né, de mais qualidade. Então, façamos como Santo Agostinho nos orientou: chega no fim do dia, faz uma pequena reflexão, pensa no que você fez durante o dia, de bom, de ruim, né? Não durma sem fazer aquela reflexão, porque quando a gente faz essa reflexão, a gente não fica tão preso a esses problemas do cotidiano, a gente compreende que os problemas estão ali, mas que amanhã é um outro dia, né? E que nesse momento do sono, ele é importante a gente estar mais sereno, mais tranquilo, para que a gente possa realmente receber ali as percepções dos espíritos superiores, as orientações dos espíritos superiores, para que a gente possa, na volta, né, do nosso espírito para o corpo material, a gente possa, né, ter ali aquela ideia: nossa, agora eu sei como sair dessa situação, né? Então, gente, é muito importante que a gente conheça, né, todos esses mecanismos da nossa existência, e o sono e o sonho fazem parte desses mecanismos. O assunto não está esgotado, né, Jefferson? Tem muita coisa para saber, né? O Jefferson falou que tem muitas obras, principalmente o Livro dos Espíritos, né? Esse capítulo é essencial para a gente compreender a questão do sono e dos sonhos. Então, gente, mãos à obra, né? Vamos estudar, vamos nos instrumentalizar para que a gente possa viver de forma mais segura, né? Para que a gente possa viver melhor. Exatamente, Laura. E eu até esqueci de botar aqui no meu estudo, né, nos comentários finais, a Bíblia, né? A Bíblia está recheada de sonos e sonhos, né? Só o Apocalipse inteiro foi realizado no plano espiritual, que o nosso querido João trouxe para cá, né? Então, pessoal, realmente, muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. Obrigado por tudo, né? Agradeço a sua companhia, a sua paciência. Também agradecemos bem a companhia da nossa irmã Lara. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson, né? Sempre muito bom a gente ter essa conversa, porque a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Boa noite, muito obrigada a você que esteve conosco até agora e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, gente. Até o próximo, pessoal. Se inscreva
deixa seu like, comenta e compartilha, divulga esse vídeo de hoje. E também vamos estudar que a gente vai conseguir ganhar mais conhecimento e sair melhor no sonho, e poder também ter boas experiências com o mundo espiritual. Até mais!